Olá, pessoal, professor Kiko. Vamos bater um papinho? Vamos lá? Então, vamos lá. Ó. Exercício de eletrostática, movimento de carga elétrica num campo elétrico uniforme. Vamos ver o que diz. Olha, a figura mostra duas placas metálicas que produzem um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa eminho e carga Qzinho positiva é abandonada sem velocidade inicial da posição da figura. Dá uma olhadinha lá na figura. Placa à esquerda carregada com carga positiva, placa à direita carregada com carga negativa. Então ele já indicou lá o campo elétrico está indo da esquerda para a direita. Entre essas duas placas ali, que ele está chamando de placa A placa positiva, e placa B, a placa negativa, ele colocou uma carguinha ali, né? Certo? Desprezando-se a ação do campo gravitacional, o movimento da carga é, olha as alternativas, retilíneo e uniforme de A para B, retilíneo e uniforme de B para A, retilíneo e uniformemente acelerado de B para A, retilíneo e uniformemente acelerado de A para B e parabólico. Então a gente tem que descobrir para onde que está o movimento dessa carguinha, certo? Vamos pegar as informações importantes. A primeira coisa, disse para a gente que é um campo elétrico uniforme, que é o céu. Então eu tenho que lembrar que lá na região entre essas duas placas não muda nem módulo, nem direção, nem sentido do vetor campo elétrico, certo? Consequentemente, a força elétrica lá dentro também não vai mudar, nem módulo, nem direção, nem sentido. Tranquilo? Outra coisa, disse para a gente que a partícula tem massa m e a carga da partícula é positiva. Se ela foi abandonada lá dentro, então a velocidade dessa carguinha no início é zero. Então ela vai partir do repouso e começar a se movimentar. Tranquilo? Outra coisa ali, ó, desprezando-se a ação do campo gravitacional. Se a gente vai desprezar o campo gravitacional, então aquela massa ali para a gente não vai influenciar em relação ao peso, certo? Para a gente, então, a força elétrica ali vai ser a força resultante. Tranquilinho? Vamos lá resolver? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, ó, se eu tenho uma partícula que está carregada com carga dentro de uma região que tem um campo elétrico, então essa partícula está sujeita a uma força elétrica. Força elétrica lembra do Fick. Força elétrica é igual a carguinha vezes o campo elétrico. Tranquilo? Só que eu tenho que lembrar que ali eu estou multiplicando uma grandeza escalar, que é a carga, por uma grandeza vetorial, que é o campo elétrico. E o resultado vai dar um outro vetor, que é a força elétrica. Para a gente saber se a força elétrica vai ter o mesmo sentido ou o sentido contrário do campo elétrico, eu tenho que olhar o sinal da carguinha. Como a carga Qzinho é positiva, a força elétrica e o campo elétrico vão ter o mesmo sentido. Lembra que o campo elétrico sai do positivo para ir para o negativo, então ele já indicou ali para a gente que o campo elétrico está na horizontal para a direita. Então a força elétrica sobre a carguinha positiva também vai estar na horizontal para a direita. Então observa que a força elétrica ali na carga Qzinho está indo de A para B. Tranquilo? Outra coisa, ó, como a força gravitacional é para ser desprezada, a gente tem que a força elétrica vai ser a força resultante. Só que força elétrica, lembra que é o Fick? Força resultante, força, meu amor, é massa vezes aceleração. Então a gente pode igualar essas duas equações. Ó, força elétrica é igual a força resultante. Então a carga vezes o campo elétrico tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Como a gente tem ali o produto entre um número escalar e um vetor, na hora que eu observar os sinais da carguinha e da massa, que são os escalares, como os dois são positivos, o campo elétrico e a aceleração vão ter que ter o mesmo sentido. Além disso, a força e a aceleração têm o mesmo sentido também, né? Como a gente já percebeu que a força elétrica, que vai ser a força resultante, está na horizontal para a direita, indo de A para B, então a aceleração também vai ter que estar na horizontal para a direita, indo de A para B. Tranquilo? Como a carguinha foi abandonada, ela vai estar sujeita a uma aceleração ali, então ela só vai ter um movimento acelerado. O sentido de A para B, olha as alternativas, alternativa D de jeans, vai ser um movimento retilíneo e uniformemente acelerado de A para B.
Tranquilinho? Beleza, galera? Pessoal, qualquer dúvida, volta a ver o exercício. Vamos papear. Valeu, brigadão, tchau!